Boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-las aqui. Meu nome é Rafael Ororósio. Eu sou coordenador da Comissão de Relações Institucionais local São Paulo. E hoje eu vou mediar aqui a nossa conversa, né, com essas três profissionais aqui que eu vou apresentar logo mais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo firmou, ano passado, um acordo de cooperação com o IBAP, né, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, né, e a gente tem aqui a Juliana, a Silene e a Flávia, são três representantes. Esse acordo de cooperação, ele é fruto, né, de um olhar do Conselho em São Paulo para a necessidade de a gente buscar formas de contribuir, né, com a ampliação do mercado de trabalho nas diversas frentes que são de atuação profissional dos arquitetos. A gente tem uma pesquisa recente que mostra que 62% dos arquitetos do estado de São Paulo eles atuam em arquitetura de interiores, ou seja, um único nicho. E a gente tem buscado formas de promover ações que sensibilizem, levem informações para outras áreas de atuação. E por isso a gente, então, estabeleceu esse acordo com o IBAP de São Paulo, do presidente, né, da gestão do presidente Marco Mansur, e a gente vai fazer um debate aqui, então, sobre essa área de aquisição, que é nossa também, os arquitetos urbanistas, normalmente um nicho de mercado mais popular entre os engenheiros, e a gente tem buscado formas, então, de demonstrar que uma atribuição das arquitetos podem também praticar. Antes de iniciar o debate aqui, eu queria passar a palavra para a Flávia Zoega. Ela vai fazer uma saudação em nome do IBAP São Paulo e do IBAP Brasil. Flávia, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu vou pedir licença para falar de pé, que eu me sinto mais à vontade, consigo ver todos vocês. Em nome do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia Nacional, e do IBAP São Paulo, e dos meus colegas aqui do Distrito Federal, eu gostaria de dizer que o IBAP é um instituto sem fins lucrativos, que trabalha para a técnica, para o desenvolvimento profissional, para a capacitação profissional nas áreas da perícia de engenharia e arquitetura, avaliações de bens, frutos e direitos e inspeção material. Hoje, o IBAP, ele praticamente está representado em quase todos os estados do Brasil. Eu pertenço ao IBAP São Paulo, assim como as minhas colegas aqui. E o IBAP Nacional congrega todos esses IBAPs. Nós publicamos normas, fazemos seminários, congressos, inclusive agora, nesse final de ano, no mês de novembro, vai ter o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia em João Pessoa. Isso será divulgado no stand do IBAP de Distrito Federal, que a gente está aqui no evento com vocês. Eu gostaria também de dizer que o IBAP, além da disseminação técnica, de normas, de estudos, de livros, ele também proporciona cursos de aperfeiçoamento. E esses cursos estão em todas essas áreas de conhecimento que o IBAP se dedica. Lá no IBAP São Paulo, a gente ainda tem essas câmaras técnicas, que são grupos de trabalho onde a gente desenvolve material técnico que depois pode virar norma, artigo, estudo, nas áreas de interesse também. Então, quem não conhece o IBAP, procure o IBAP do seu estado, entre no site do IBAP Nacional. As nossas normas, os nossos estudos, inclusive, eles são gratuitos, eles estão para download. E o IBAP São Paulo, no caso que eu pertenço, tem uma vasta biblioteca. Então, para quem atua na área ou quer atuar na área, conheça o IBAP. E a gente traz aqui a nossa saudação. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Então, antes de passar a palavra da Juliana, eu só queria comentar assim, né, esse acordo de cooperação, ele visa em outras atividades, né? Primeiro, uma pesquisa que a gente realizou a partir das redes sociais do Conselho de São Paulo, para ter um raio-x do entendimento, da compreensão, né, das arquitetos urbanistas frente a essa área
de atuação profissional. Essa pesquisa ela orientou, né, o plano de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Queria dizer que no último dia 26 de agosto a gente fez um webinar, vai estar disponível também no Instagram do canal, nas páginas do IAB, e que buscou introduzir então um pouco do tema. Quem quiser assistir, foram 2 horas de conversa, com participação, né, das arquitetas, nas próprias redes do Conselho, e ele já está disponível. Essa parceria ela visa, né, divulgar os cursos que o IBAP já oferece hoje, os que ele vem oferecer. Eu não sei se alguém aqui tem conhecimento ou participa. O canal São Paulo ele tem uma parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e essa parceria ela possibilita que arquitetos sejam convocados para realizar perícias, avaliações, ou seja, fazer trabalhos relacionados a essa temática. E a gente, desde o ano passado, né, que é a gestão, começou essa gestão que vai de 24 a 23, a gente tem buscado formas de melhorar essa parceria, tanto com o aumento do valor que a Defensoria paga aos arquitetos, né, mas também buscar formas de capacitar esses arquitetos para atuarem junto à Defensoria. E aí esse também é uma das atividades que a gente já está construindo junto com o IBAP, né, uma cartilha para arquitetos urbanistas atuarem com essas áreas, né, e a partir da cartilha também desenvolver um curso específico das arquitetos credenciadas na Defensoria São Paulo para atuarem. Bom, então aqui para a gente começar o nosso debate, eu queria apresentar a Juliana Marques. Ela é arquiteta, ela é formada pelo Mackenzie, tem mestrado e doutorado na FAUSP, fez estágio na Universidade de Boston. Em 2017 ela foi coordenadora de publicação, da publicação por uma nova cultura urbana, com convênios da CEBIC e com o Senai. E em 2022, produtora do texto com conteúdo no Manual de Bairros Planejados. E eu então saúdo a Juliana, agradecer a presença, o convite, e fica à vontade para fazer essa explanação. Olá, obrigada, Rafael. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui falando desse tema que é quase como a gente fala, mas esse justifica, né? A gente não larga mais. E quero agradecer ao CAU São Paulo o convite da gente estar aqui como IBAP, a Camila, a presidente Camila, a Rafael, para a gente poder estar aqui conversando sobre esse tema, compartilhando conhecimento com vocês. Eu vou falar especificamente sobre a área avaliação de bens, frutos e direitos. Eu vou começar falando dessa área, que eu não sei se todos sabem, né, que o Código de Defesa do Consumidor, ele exige, no seu artigo 39, que todos os produtos e serviços sejam colocados no mercado de acordo com as normas técnicas brasileiras. Tá? Isso é um ponto bem importante, até nem é só para, né, nossa área especificamente, né, de avaliação de bens, mas nós produzimos os laudos de avaliação, né, que exatamente a questão do resultado do laudo, no caso de avaliação de bens, frutos e direitos, é o valor, né? E ele tem que estar em conformidade com as normas. No caso, a gente está falando aqui da norma de avaliação, que é a norma 14653, tá? São 7 partes que compõem essa norma. E o que é uma norma, né? Ela é um conjunto de regras e diretrizes técnicas que existe exatamente para garantir a padronização e a qualidade dos produtos e serviços, né? Então, não é à toa que a norma existe, ela é construída de forma coletiva. É muito importante também trazer isso, porque a norma não é feita só sobre um ponto de vista, ela traz a visão do consumidor, do produtor e a visão acadêmica. No caso das nossas normas específicas da área de avaliações e perícias, dentro da Comissão de Construção Civil, então tem tudo a ver com a nossa formação. A participação garante não só que todos os atores sejam representados, como também ela entra depois para consulta pública, né, com sugestões e recomendações. Ela é revista e só então ela é homologada pela ABNT e publicada. Então, isso é um aspecto bem importante
quando a gente fala aqui da área de avaliações e perícias, a questão da conformidade com as normas, né? E a norma, para a gente, ela é esse documento técnico que serve como guia, tá? Então, tudo que a gente faz está tudo lá bem definido. Ela tem um aspecto interessante que eu gosto de comentar, que tudo que está lá, cada palavra que está na norma tem um sentido e uma razão de ser. Então, por exemplo, a diferenciação entre o deve e o pode, né? Quando a norma escreve isso deve ser desta forma, é porque ela exige que seja dessa forma, não tem outra alternativa. Quando ela diz pode, ela recomenda, né? Ela traz um outro tipo de abertura, né? Isso vale muito para quando a gente vai falar sobre as metodologias de avaliação. Então, existem algumas metodologias possíveis para você avaliar um bem, mas qual é a metodologia que o arquiteto ou engenheiro vai escolher para aquela determinada situação? E aí a norma é importante para a gente também ter ela é esse guia que traz então todas as metodologias, todos os conceitos e todas as definições para a nossa atuação. Então não é uma questão de você fazer uma avaliação de um bem com uma opinião de valor. A gente não dá opinião de valor. A gente faz uma análise técnico-científica sobre o bem, né? Sobre o valor. Então, não é uma média, né? Então, assim, para eu fazer uma avaliação, eu não vou chegar numa determinada situação, vou avaliar um imóvel, então eu vou naquela rua, pego 5 elementos que estão no mercado, somo o valor dos 5 e divido por 5 e eu cheguei no valor. Não é assim que a gente faz. Então, tem toda uma metodologia para que ela possa se desenvolver. A avaliação de bens ela é uma análise técnica que identifica valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica. E na avaliação, a gente sempre precisa considerar qual é o objetivo daquela avaliação, a finalidade e a data. Então, também, para fazer a avaliação de um bem, eu preciso entender, em primeiro lugar, qual é o objetivo, né? Entendendo que vou fazer um valor de locação, é um valor de mercado, é um valor de liquidação forçada, e qual é a data, porque todo laudo de avaliação precisa de uma data base a qual ele se referencia. Aquele valor, ele é resultado e ele existe naquela data base, né? Então, falando um pouquinho da norma de avaliação, que é a 14653, também não é à toa que é uma norma com 7 partes. Então, quais são as partes da norma? A parte 1 é a de procedimentos gerais, então, que estão todas as definições, conceitos gerais que dizem respeito a todas as outras partes. A parte 2, que é a norma de avaliação de imóveis urbanos, né, que eu acho que a grande maioria dos arquitetos tem aí a atuação dentro dessa norma, a parte 2. A parte 3, imóveis rurais. A parte 4 é a norma de empreendimentos. A parte 5, máquinas e equipamentos. A parte 6 é sobre avaliação de recursos naturais e ambientais. E a parte 7, que eu acho que é também bastante interessante para a nossa área, né, de arquitetos urbanistas, que é a norma sobre avaliação de patrimônio histórico. Tá? É bem interessante para a nossa área de atuação. Uma questão importante também é a norma diferencia o que é valor, o que é preço e o que é custo, né? Então, a gente vem de uma escola... hoje em dia, a gente está numa escola polivalente no conceito de valor. Então, não existe uma só definição de valor, né? Então, então, a norma define as diferentes situações de uso. Então, o valor como um conceito econômico abstrato, no caso de valor de mercado, ela é a garantia mais provável que um bem pode ser transacionado no mercado, que é diferente de valor patrimonial, que é diferente de um valor de liquidação forçada, que seria um valor ao qual um bem seria transacionado num curto espaço de tempo, né? Então, isso também, a gente precisa entender também todas essas definições para atuar na avaliação. E também ela define as metodologias. Então, quais são as metodologias que existem hoje, de acordo com a norma, para determinar o valor de um bem, frutos ou direitos, né? Então, tem o método comparativo direto de dados de mercado, que é justamente o método que a norma recomenda como prioritário, né? Ele depende da existência de elementos de mercado disponíveis, né, que a gente vai coletar mercado para poder ser realizado. Depois a gente tem
na insuficiência de dados para fazer a avaliação com base nesse método, o método evolutivo, que é a soma do valor do terreno com o custo de reedição da benfeitoria, né? O método involutivo, que é um método bem interessante e complexo de avaliação de um bem, que ele pressupõe a análise hipotética, de um empreendimento hipotético, qual seria o valor do terreno em função da existência de um empreendimento. Então, ele pode ser tanto estático quanto dinâmico, né? Ou seja, é o valor que a gente calcula sem considerar a variável tempo, né, do dinheiro no tempo, com fluxo de caixa, que seria para o método dinâmico. Então, considerando o estático, não tem essa consideração de fluxo de caixa. E também tem o método da capitalização da renda, que leva em consideração a renda que determinado bem tem para determinar o valor dele de mercado, pode ser. Que mais? Então, o que a gente chega na definição, né, do que é, então, a engenharia de avaliações, né? Ela é um conjunto de conhecimentos técnicos científicos especializados aplicado à avaliação de um bem por engenheiros e arquitetos, né? Aí queria frisar que, inclusive, está na definição da norma, que são engenheiros e arquitetos que têm essa atribuição, tá? E a engenharia de avaliações, ela é baseada em metodologias científicas e ela é fundamental para tomadas de decisão, para confiabilidade e segurança da nossa sociedade. Acho que era esse o meu recado, Flávia, passar para você. Obrigada. Bom, gente, então eu vou passar a palavra agora para Flávia Zoega. Ela é engenheira civil, especialista e pós-graduada em perícias de engenharia e avaliações, professora convidada da Universidade Mackenzie no curso de pós-graduação de perícias de engenharia e avaliações, nas disciplinas de perícias de engenharia na construção civil 1 e 2. Professora do IBAP nos cursos de vícios construtivos e vistoria de entrega e recebimento de obras. Atua como perita e assistente técnica há 25 anos e é sócia-diretora da Arqueo Engenheiros Associados. Flávia, por favor. Obrigada. Bom, vou ficar de pé, que eu gosto mais de falar andando, olhando para vocês. Gente, falar de perícia, e eu vou falar de perícias, e vou falar também de inspeção predial. São duas atividades distintas que não se confundem. A Juliana falou de avaliações. Perícia de engenharia e arquitetura é uma área que congrega 5 modalidades de trabalho, basicamente. A avaliação, que é o que a Juliana comentou, e aí a norma para isso é a 14652 e todas as suas partes. As vistorias, e aí as vistorias, elas são divididas em 3 segmentos que eu já vou falar para vocês. Tem o exame, tem as possessórias e dominiais e tem as avaliações de impacto em contratos na construção civil. Tirando as avaliações, que são regidas pela 14653, todas as outras 4 modalidades de perícia são regidas pela 13752. A BNT-NBR 13752. Essa norma, ela é antiga, ela é de 1996, a sua primeira publicação, e foi revisada e ampliada em 2024. Então, a versão vigente dessa norma é a do ano 2024. Quando a gente fala de perícias, a gente sempre olha para uma atividade que carece de exatidão, precisão e fundamentação. E para você conseguir atingir isso, seja no trabalho que estiver desempenhando, você precisa seguir requisitos técnicos. E justamente a 13752, para cada modalidade de perícia, para cada espécie de perícia, ela traz requisitos técnicos, à exceção das avaliações, porque esses requisitos estão na 14653. Olhando as espécies de perícia, o exame
é aquela espécie de perícia que você vai examinar documentos e muito comum no que a gente chama da perícia indireta. Então, digamos, você tem um problema numa construção de um edifício e lá teve um problema de vícios construtivos, teve um problema de atraso de obra, teve um problema relacionado a não conformidade com projetos e assim por diante. Uma parte dessa perícia pode ser feita em loco e você vai fazer as constatações através de uma vistoria de constatação, por exemplo. E uma outra parte vai se fazer através de exame de documentos e uma outra parte ainda de análise de conformidade. Então, o exame, ele é uma atividade pericial que ele pode estar dentro das outras, mas também pode ser sozinho, quando você tem uma perícia puramente indireta. Então, você teve um problema numa obra, digamos, com um volume de terraplenagem, de corte e aterro. A obra já está lá, edificada, pronta. Não tem como você aferir volume de corte e aterro. Como você vai fazer isso? Através do estudo dos projetos, né? Das medições, então, através da análise de documentos. Isso é um exame na perícia. Bom, aí nós temos as vistorias. As vistorias, elas são divididas em 3 modalidades, basicamente. Vistoria de constatação, vistoria de análise de conformidade e vistoria de causalidade ou de apuração de nexo causal. A vistoria de constatação é aquela que você descreve minuciosamente um fato, uma situação, uma ocorrência, um problema, um estado físico. Então, ela tem aplicação quando essa situação é exigida. Então, por exemplo, um laudo de vistoria de vizinhança de um empreendimento novo. Eu vou começar uma obra num terreno e eu preciso pegar o estado de conservação e o estado físico daqueles imóveis lindeiros. Porque digamos que quando começa a escavação, o bate-estaca e assim por diante, começa a aparecer uma fissura, um desplacamento, um solapamento. Então, você tem um registro anterior ao início da obra dessa situação de cada um dos imóveis que circunvizinham aquele terreno. Isso é uma vistoria de constatação. Outra vistoria de constatação é de espaços locáveis. Então, eu vou iniciar uma locação, eu preciso registrar qual é o estado desse imóvel. E depois, quando eu entrego a chave, eu também preciso registrar o estado que esse imóvel foi entregue. Então, são exemplos de vistoria de constatação. Já a vistoria de análise de conformidade é aquela que pega uma situação e compara com um padrão. Então, eu vou à obra, por exemplo, uma vistoria de acompanhamento de obra. Eu vou ver se o que está sendo executado está no projeto. É uma vistoria de conformidade. Bom, eu vou ver se o que está executado está de acordo com a norma, por exemplo, a 6118 de concreto ou a 5626 de hidráulica. Tá, é uma vistoria de comparação. Eu vou ver se aquele edifício em uso está fazendo a manutenção nos termos escritos no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Ok, é uma vistoria de análise de conformidade. E temos a vistoria de análise de causalidade, que é a mais complexa, que ela soma praticamente todas as outras e é aquela que tem por finalidade dizer o nexo causal de determinado evento a fim de apurar futuramente responsabilidades. Então, quando você fala de nexo causal nas perícias, você está falando de 4 coisas. Primeiro, obviamente, a constatação do sintoma, do problema, da lesão, da anomalia, da falha, da manifestação patológica, do que seja. Depois, você está falando do mecanismo de ação que desencadeou aquele sintoma, aquela lesão, aquele problema, aquele fato. Esse mecanismo de ação podem ser muitas coisas e você vai investigar todas elas para ver qual que realmente desencadeou o problema estudado. E aí você tem a origem.
Onde surgiu esse problema? Foi no projeto? Foi na execução? Foi no uso? Foi na manutenção? Foi terceiro? Foi alguém de fora? E assim por diante. E aí você vai chegar no agente causador. Ah, então foi umidade, foi vento, foi temperatura e assim por diante. Fechado esse circuito de forma fundamentada e comprovada, com exatidão, precisão e fundamentação, você encerra a questão do nexo causal. E vocês notem que o nexo causal, portanto, ele congrega as outras vistorias. Eu preciso de uma vistoria de constatação, eu preciso de uma vistoria de análise de conformidade para fazer a vistoria de apuração de causalidade. Então, essas são as modalidades de vistoria. Notem que existem vistorias que também, assim como a de nexo causal, somam outras de constatação e de não conformidade. Exemplo é a vistoria de recebimento e entrega de obra. Quando você faz vistoria de recebimento e entrega de obra, você pode fazer ela simplesmente de constatação para relatar o estado que a obra está sendo entregue, concluída ou recebida, mas é muito comum que se peça ainda que se verifique se ela foi executada conforme as normas e conforme o projeto. E aí você está fazendo uma análise de conformidade. Então, a vistoria de entrega e recebimento de obra, ela entra nas duas vistorias que eu comentei, a de constatação e a de análise de conformidade. Então, essas são as vistorias de uma forma geral, exemplificando para vocês aqui o que se pode fazer nesse segmento das vistorias. Depois a gente tem outra perícia, que são das possessórias e dominiais, que são aquelas perícias que envolvem discussões, por exemplo, de posse de terra, de registro, de invasão, de reintegração de posse. Então, são perícias muito específicas, normalmente ocorrem no segmento judicial. Notem que as outras que eu comentei com você de vistoria, elas podem acontecer no segmento da justiça judicial, como perícia judicial, mas também extrajudicial, como medida de contenção de conflito. Então, por exemplo, uma vistoria de vizinhança de obra, ela nada mais é do que uma medida preventiva. E você não faz isso judicialmente. Então, não necessariamente perícia precisa ser na justiça ou na arbitragem. Existem muitas perícias que são extrajudiciais, extra-arbitrais. Muito bem, as possessórias e dominiais, não, elas normalmente acontecem, tirando a questão só de regularização diária, porque tem procedimento administrativo, todo o resto se desenvolve à luz do poder judiciário nas varas da Fazenda Pública, muitas delas, ou nas comarcas menores, nos municípios pequenos. Aí tem a perícia envolvendo impacto em contratos na construção. O que é isso? É você apurar nexo causal, muitas vezes, de desequilíbrios econômicos de contrato de obras, seja em razão de atraso, de entrega de material, de sobrepreço, de fatores que desarmonizaram aquele equilíbrio do contrato. Então, é uma perícia que junta o conceito de nexo causal com questões de conformidade para ver se foi feito certo, se não foi, se foi no prazo certo, se não foi. E a ideia dela é justamente trazer todo esse detalhamento do porquê que aquelas coisas aconteceram. Por que aconteceu o atraso, o que impactou no cronograma, o que aconteceu o desequilíbrio no custo da obra, se foi a alta de $1, se foi um problema de pandemia, se foi... Entende? Então, é uma perícia bastante específica também e que hoje tem tido muita demanda. Então, o universo da perícia é mais ou menos esse que eu estou comentando com vocês. Evidentemente, todo o resultado de uma perícia é um laudo. É claro que também existem as modalidades de pareceres,
Quando você trabalha na justiça ou na arbitragem, você tem a denominação para laudo, o trabalho final de um perito judicial ou de um perito nomeado por um tribunal arbitral e parecer o documento técnico que os assistentes técnicos das partes produzem sobre o trabalho pericial. Mas, importante falar que todo o resultado do trabalho é escrito. Então, é uma qualidade de um perito escrever bem, ser claro, objetivo, conciso, não produzir textos lacônicos, textos prolixos. Tem que ter ilustração, porque normalmente quem vai ler nosso trabalho também não é técnico, é leigo. Então, ele precisa entender o que você está falando. Então, todo produto de um trabalho de avaliação e também de perícias e de inspeção predial, que eu vou falar na sequência, é um documento escrito. Bom, entendido o que é perícia, e a perícia tem milhões de finalidades, como eu exemplifiquei aqui, através das espécies de perícias, a gente tem uma outra atividade, que é a atividade de inspeção predial. Inspeção predial não é perícia. Inspeção predial é outra atividade técnica que nós podemos fazer, que é regida pela norma 16747. Inspeção predial ela só tem uma finalidade, que é auxiliar na tomada de decisão do gestor predial de um edifício em uso quanto às melhorias que aquele edifício precisa ter em todos os sistemas construtivos. A inspeção predial ela é feita sistêmica. Traduzindo, é como se fosse um check-up da edificação. Então, é o mesmo papel de você fazer o teu check-up de saúde, é o check-up do edifício. E o engenheiro e o arquiteto, portanto, eles vão analisar todos os sistemas construtivos. E, para isso, muitas vezes, na inspeção predial, a gente precisa de equipe multidisciplinar. Porque, afinal de contas, como fazer a inspeção na parte das instalações elétricas, por exemplo? Não tem jeito, precisa de um engenheiro eletricista. Em shopping centers, por exemplo, como fazer das escadas rolantes e dos elevadores? Vai precisar de um engenheiro mecânico. Como fazer dos sistemas de ar-condicionado central, que tem chillers, que tem fan coils, que tem centrais de água gelada? Vai precisar do mecânico também. E eu posso fazer inspeção predial só na estrutura? Eu posso fazer inspeção predial só na elétrica? Não. Aí não é inspeção predial. Você vai fazer outra coisa. Pode ser uma perícia, uma vistoria de constatação, uma vistoria de não conformidade, ou as duas coisas juntas, mas não é inspeção predial. A inspeção predial é em 100% dos sistemas construtivos do edifício. Não pode deixar nenhum fora da análise. E ela tem uma metodologia própria, que está descrita na 16747, que passa por uma anamnese, um pedido de documentos extensos, sejam eles técnicos, de manutenção e administrativos da edificação. Isso é analisado para ver se o documento, tecnicamente, é bom, está certo. Não é só se tem ou não tem o documento. Depois você ainda vai fazer a vistoria, vai verificar em campo se tem problema construtivo, se tem problema de manutenção, se vai precisar fazer um reparo de manutenção ou uma obra de reposição, por exemplo, de uma impermeabilização que já tem 30 anos, ou vai precisar fazer uma revitalização de fachada que está cheia de desplacamento. Depois que você faz tudo isso, você dá essas recomendações no laudo de inspeção predial. É obrigatório que se dê as recomendações. E ainda classificar essas recomendações pelo patamar de prioridade, dizendo, olha, isso aqui é prioridade 1, 2 ou 3. Com base no quê? Com base na perda de desempenho em relação aos requisitos de desempenho de segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Então, isso é inspeção predial. É essa atuada, é essa avaliação. Então, não tem nada a ver com perícia de engenharia.
Não se deve usar a inspeção predial para fazer recebimento e entrega de obra, por exemplo. Recebimento e entrega de obra é uma atividade de vistoria de perícia. Tem gente no mercado que faz muita confusão e que usa da metodologia da inspeção predial, que é muito legal, para fazer itens de perícia. Só que aí não está atendendo norma, o trabalho fica mal fundamentado, não atende os requisitos de perícia, ou seja, você está perdendo exatidão, precisão e fundamentação, que para as perícias é fato importantíssimo. Então, nesse breve relato aqui nas áreas, eu vou passar agora a palavra para o Rafael e agradecer a atenção de vocês. Espero que tenha sido esclarecedora em algum ponto. Obrigado, Flávia. Então, eu vou passar a palavra então, para a Sirlene Mendes. Ela é mestra em urbanismo pela especialista em perícia de engenharia e avaliações pela FAAP, área na qual atua há 35 anos, certificado em qualificação profissional. Desculpa, gente. Certificada em qualificação profissional em engenharia de avaliações pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, né? Institucionalmente. Oi? Começa de novo? Desculpa. Então vamos lá. A Sirlene Mendes é arquiteta, graduada e mestre pela Faculdade Mackenzie, especialista em perícias de engenharia pela FAAP, né? Área na qual atua há 35 anos. É certificada em qualificação profissional em engenharia de avaliações pelo Instituto, né, pelo IBAP. Institucionalmente, é coordenadora técnica e docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em perícias de engenharia e avaliações, também pelo Mackenzie, né, em um curso que é feito em parceria com o próprio IBAP. É coautora de publicações organizadas pelo IBAP São Paulo e pelo IBAP Nacional. Sirlene. Boa tarde, pessoal. Eu também vou ficar de pé, mas não vou andar não, porque eu vou cair. Não vou virar meme de vocês, não. E também vou ficar de pé para olhar para esse público aqui que está nos assistindo, que com certeza tem interesse nessa nossa atividade que nós estamos falando e que área é essa que tanto nos empolga, né? Deu para notar, né? Só pelas nossas falas, falar das nossas colegas, é uma área que nos empolga e muito, né? Bom, por tudo que a Juliana e a Flávia expuseram, deu para ver que tem que ter habilitação profissional para isso, né? E quem nos dá essa habilitação profissional? É a Lei Federal 5.194 e a lei que criou o CAL, né? Que é a 12.378 de 2010, né? Que ela criou o CAL e que regulamenta o nosso exercício de arquitetos e urbanistas, né? Agora, além da habilitação, também deu para notar que nós precisamos do quê? Capacitação, não é? A graduação, gente, poucas faculdades dão a nós arquitetos e também aos engenheiros o que é a perícia, o que é a engenharia de avaliações, né? Então, nós temos que procurar a nossa capacitação pós a graduação por nós realizada, né? Mas antes de falar de como buscar essa capacitação, eu vou passar para vocês também alguns dos possíveis clientes que nós temos dentro dessa nossa área. Bom, Poder Judiciário, a Flávia já comentou, né, sobre isso. Nós temos dentro do Poder Judiciário o perito judicial, que é o que é nomeado pelo juiz para que nós orientemos ele na parte técnica do assunto. Porque o juiz ele é formado em direito, ele não tem noção, né, de parte hidráulica, estrutura, né? Então, o juiz precisa de um apoio técnico para ele poder dar a sentença de forma correta, tá? Então, uma das nossas atividades é ser nomeados como perito judicial, tá?
Também dentro da área judicial, nós podemos atuar como assistentes técnicos das partes. Quem são as partes de um processo? É o autor e o réu, né? Será que o perito tem razão em tudo? Às vezes não, né? Então, os assistentes técnicos das partes, que também são peritos, né, no tema que está sendo tratado, eles são contratados pelas partes para que eles sejam auxiliados tecnicamente de forma correta. Aí já pega um gancho, Rafael, daquilo que você citou, né, que pelo menos no CAL São Paulo tem uma parceria com a Defensoria Pública para que os arquitetos atuem como assistentes técnicos, né? Aí tem todo um credenciamento, né, para que isso ocorra. Então, para São Paulo, a gente sabe que tem. Agora, para quem não é de São Paulo, acho que cabe, de repente, buscar no seu CAL, né, no seu CAL estadual, se há essa parceria também. Tá? Bom, além do Poder Judiciário, instituições financeiras, bancos são um grande cliente nosso, né? Para quê? Principalmente para a atividade de garantias financeiras, né? Preciso de um financiamento, vou colocar o meu apartamento como garantia. Quanto vale esse apartamento? Aí entra em todo o contexto que a Juliana passou para vocês, né? Então, os bancos são clientes nossos, né? Construtoras e incorporadoras. A Flávia deu alguns bons exemplos de como eles podem ser também nossos clientes, né? Órgãos públicos, né? Prefeituras, e por aí vai, né? Não somente no judicial, mas também no extrajudicial, né? Condomínios, administradoras de condomínios, né? E proprietários de imóveis, né? De forma geral, um ente particular também pode ser nosso cliente. Só voltando um pouquinho sobre a habilitação profissional, aí também vou puxar um pouco do que a Flávia comentou. Nós temos que tomar muito cuidado para não sair da nossa habilitação profissional, no nosso caso aqui, arquitetura e urbanismo. Tá? Como a Flávia comentou, muitos trabalhos de perícia e de inspeção predial nós vamos fazer juntamente com colegas engenheiros elétricos, mecânicos e por aí vai, automação, né? Só que, gente, cada um dentro do seu nicho de atuação, né? Às vezes você pode ser nomeado numa perícia construtiva de uma edificação como um todo, e é claro que vai ter o sistema elétrico, o sistema mecânico e etc. dentro da edificação. É natural. Eu faço, é bico, né? Eu vou fazer a parte elétrica, eu vou fazer a parte mecânica, ou seja, o arquiteto quer fazer, ou até o engenheiro civil querendo fazer tudo. Não é assim que funciona. A gente conhece a nossa área de atuação, na área que a gente estudou para aquilo, né? Então, a gente faz muitas parcerias com colegas, né? Para quê? Cada um atue dentro da sua habilitação profissional e de modo que nós não tenhamos problemas com os nossos conselhos, né, gente? Para que criar problema? Né? Chega os nossos do dia a dia, né? Tá? Bom, então eu falei para vocês habilitação, falei os nossos principais clientes. Agora, o que forma o perito, né? Já vou dar um breve resumo do que tudo que nós já expusemos. Então, o que forma o perito é a atribuição profissional, né, a habilitação, a experiência, né, que a gente adquire no dia a dia do trabalho. A cada trabalho que a gente executa, a gente aprende. Sempre, sempre, né? Ética. Isso que eu acabei de falar para vocês, de sempre atuar dentro da nossa habilitação profissional, nada mais é do que ética profissional, né? Então, a ética também compõe o perito e o conhecimento técnico, tá? Agora, como obter a dita capacitação? Deu para assustar um pouquinho, né? Com o que a Juliana e a Flávia expuseram, né? É um mundo, né, a perícia. Mas é estudando, gente, né? Não tem outro caminho, né? E como então eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos de como obter a capacitação técnica que nós tantos precisamos. Bom, primeiramente,
nós, como membros, no caso aqui do IBAP São Paulo, ser membro de um IBAP e participar de um IBAP é muito importante e é um modo de capacitação. Tá? Então, entre vocês, quem tiver interesse em entrar nesse nicho de atividade, procurem o IBAP do seu estado, né? Vejam se o que tipo de atividade eles promovem, para que vocês comecem a adentrar nesse mundo, desculpa. Eventos a gente aprende muito, não estão? Vocês estão aqui numa conferência internacional e com certeza estão aprendendo, e muito, né? Então, além de conferências, congressos, a gente aprende muito em palestra, como eu falei há minutos atrás, em todo evento, em toda palestra, por mais experiente que nós sejamos, a gente aprende. Tá? A Flávia comentou até, né, do congresso que nós vamos ter, o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, que nós vamos ter agora em novembro. É um congresso que realmente é bianual e é um momento da gente encontrar e verificar o que os outros estados estão fazendo, o que os outros profissionais estão fazendo, né, por meio de palestras, trabalhos técnicos, né, artigos, né, tudo isso. Tá? E outra, participando dessas palestras, né, da nossa atividade, assim como vocês estão aqui hoje, é um modo de vocês conhecerem um pouquinho disso. Né? Ninguém vai estar ensinando vocês a como avaliar, a como fazer a vistoria, como fazer a inspeção predial e elaborar o laudo. Mas a gente está plantando em vocês o gosto, né? Fazer com que vocês conheçam essa atividade e aí sim vocês vão, por conta própria, aprender melhor, aprender mais. Né? Um bom meio para vocês também se capacitarem a conhecer um pouco mais essa área é acessando o site dos IBAPs. Tá? Eu vou citar aqui, em particular, o do IBAP São Paulo, que eu sei o conteúdo técnico que ele contém. Tá? Então, entrando no site do IBAP São Paulo, vocês vão ter acesso gratuito a normas, artigos técnicos, trabalhos e palestras já realizadas. Inclusive, muitas dessas palestras estão no nosso YouTube. Tá? Então, acessem o YouTube do IBAP São Paulo, o YouTube do IBAP Nacional, que no site também tem várias palestras, vários artigos, e isso é um modo ótimo também de ter essa capacitação que a gente tanto almeja. Né? Publicações técnicas. Tá? Não sei se, quando vocês acessaram aqui o auditório, se vocês pegaram essa cartilha. Essa cartilha foi produzida pelo IBAP São Paulo, essa entre muitas outras. Tá? Essa aqui está física, né? Mas nós temos à disposição de vocês, mesmo não associado, para download, cartilhas de vários assuntos, inclusive de engenharia de segurança, perícia, inspeção predial. Tá? Então, acessem o nosso site, vejam qual a área, façam download de tudo, depois vocês selecionam. Né? E é muito importante esse estudo. Né? Além dessas cartilhas, a Flávia e a Juliana comentaram que o IBAP também faz normas, também normas à disposição de vocês para download. Tá? Tanto nas áreas de vistorias, avaliações, inspeção predial, engenharia de segurança e também na área ambiental. Tá? E além dessas publicações que estão à disposição de vocês, o IBAP já tem lançado há vários anos muitos livros, tá? Que pela internet vocês conseguem adquirir facilmente e melhor se capacitar para isso. Tá? Normas técnicas, né, como elas também, minhas colegas já falaram, pela parceria que o CAL tem com a ABNT, gente, isso é muito importante. Nós temos acesso a todas as normas da ABNT de forma gratuita. Tá? É só acessar o site ABNT Catálogo, né, fazer um cadastro, vocês vão conseguir visualizar todas as normas, tá? De todas as áreas do conhecimento. Isso é um privilégio, né, que
o que os engenheiros conseguiram e depois nós conseguimos também, nós arquitetos. Isso é uma grande valia de estudo, para nós atuarmos, né? Porque cada perícia que a gente for fazer, a gente vai precisar pesquisar a norma relacionada àquele tema, né? E hoje em dia está muito mais fácil que pagar 100 e pouco, 200, às vezes por uma norma pesava, né? Agora, gente, o que é muito importante é fazer cursos. A graduação, como eu falei também agora há pouco, não nos dá o conhecimento dentro de avaliações, principalmente, e de perícias, não no olho do que a gente precisa ter do perito, né? Então, gente, a educação continuada é fundamental. E isso se dá tanto por cursos, tá? Os IBAPs, eles dão cursos no formato EAD, no formato presencial e no formato híbrido, tá? Então, a pessoa aqui de Fortaleza consegue fazer um curso do IBAP São Paulo, IBAP Rio de Janeiro, do IBAP Rio Grande do Sul, facilmente de forma EAD, né? Então, aproveitem, né? Além de cursos de educação continuada, o curso de pós-graduação também é muito importante, tá? Mais uma vez, vou remeter ao IBAP São Paulo, tá? O IBAP São Paulo, por exemplo, ele tem um curso de pós-graduação há mais de 30 anos dentro dessa atividade de perícias de engenharia e avaliações. Atualmente, nós temos parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um curso presencial, então, para quem não é de São Paulo, realmente, aí já não tem, fica difícil, né? Mas pesquisem outros IBAPs, né, que tenham cursos, quem não é de São Paulo, né, de forma online, tá? Mas estudem, tá, gente? Porque isso é importante. E, por fim, gente, uma outra forma também de capacitação é trabalhar com algum profissional já experiente. Foi assim que eu comecei minha atividade profissional. Eu não conhecia nada de perícias, nada mesmo, tá? Comecei a aprender trabalhando com 2 peritos muito competentes. Isso foi o lastro técnico que eu tive e que tenho até hoje, né? E também fazer parcerias, né? Hoje em dia, o pessoal da pós-graduação, por exemplo, que, aliás, eu coordeno, os próprios alunos já vão fazendo parcerias entre eles. Um ajuda o outro, né? Então, isso é uma coisa muito positiva. Bom, gente, por fim, capacitação só se dá por meio do estudo. Não tem outra forma, tá? E sempre praticar, né? Então, a gente vai estudar, a gente vai exercer a nossa atividade, a gente vai sempre melhorar a cada trabalho. Minhas colegas já comentaram que o resultado de uma perícia é o laudo, tá? A cada laudo que vocês vão emitir, o primeiro vai ser fraquinho, tá, gente? Já falo de cara. Mas a cada laudo que vocês vão emitir, vocês vão melhorando a redação, vão melhorando a estruturação, de modo que ele seja conclusivo e objetivo para o nosso cliente, tá? Bom, gente, agradeço e sempre nos atualizar, tá, gente? Isso participem de congressos, seminários, palestras, sempre, porque é assim que a gente consegue sempre estar melhorando nossa capacidade profissional. Obrigada. Bom, gente, ainda tem 10 minutinhos aqui para a gente seguir. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para as colegas. Eu acho que a mocinha vai levar o microfone, né? Tá, então vamos lá. Tem uma pergunta aqui, outra ali, e a gente tenta responder de forma bem objetiva para dar o tempo. Pudesse apresentar? Oi, meu nome é Karen, também sou arquiteta maquinzista. Estudei, trabalhei muito tempo em São Paulo, mas hoje estou no Rio. E no Rio tem o laudo de autovistoria dos edifícios, né? Então, eu queria fazer a pergunta, qual a ligação exata desses laudos? Porque também, eu vejo muito, até já assessorei, mas eu acho que deve ter enquadrado. Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber onde eles se enquadram. Eles se enquadram na inspeção predial.
né? Inclusive, assim, tem vários municípios que têm lei do que hoje foi chamado auto-vistoria, que o pessoal chama também de lei de inspeção predial. Então, se for para escolher uma norma para aplicar num trabalho desse, é a 16747. O cuidado que tem que ser, o cuidado que tem que ter com essas leis, por exemplo, a do Rio de Janeiro, e também tem em outros municípios, tem em Olinda, tem em Salvador, enfim, é porque às vezes tem no estado do Pará todo também, às vezes a legislação ela traz mais atribuição para o profissional que vai fazer aquele trabalho do que está na norma 16747. Mas a metodologia e o conceito se enquadra na inspeção predial. Tá? Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, eu estou estudando arquitetura ainda no IESB. E a minha curiosidade é a seguinte: vocês relataram uma atividade interessante e que exige um investimento de tempo, né, talvez um pouco de dinheiro e tal. E eu queria saber, e o mercado? Existe uma demanda por esse tipo de habilitação, pelos arquitetos se habilitarem? Existe um mercado demandante ou como é que está esse mercado? E a remuneração? Será que vale esse investimento da gente investir nesse meio aí? Paga-se bem? Tudo bem? Oi. Bom, em termos de mercado, o mercado é gigantesco, porque você imagina se cada ação judicial que precisa de qualquer questão técnica vai precisar de um arquiteto ou do engenheiro, seja para auxiliar o juiz, seja para auxiliar as partes. Isso no campo da perícia. No campo da avaliação de bens, também é gigantesco, porque não existe um financiamento imobiliário nesse país ao qual não esteja atrelado por um laudo de avaliação. Tá? Então, só falando por baixo, fora garantia, fora operações de locação, fora avaliações patrimoniais, né? Então, o mercado realmente é grande, assim, em termos de demanda. Eu acho que existe muito espaço ainda para o crescimento do número de profissionais atuantes com qualidade e capacitação que vá ao encontro disso que a gente está expondo aqui, que o IBAP tem um compromisso gigantesco com a questão da atuação profissional no termo da ética, da técnica, né, da justiça. Então, é um campo de atuação em que também a gente entende que a gente tem a atribuição, exatamente essa conversa, e os profissionais têm a atribuição legal para atuar. No entanto, a nossa formação acadêmica no campo da faculdade não traz toda a capacitação necessária para essa atuação. Então, muitos acabam entrando nisso sem toda essa capacitação necessária. Óbvio que a gente tem que começar de algum lugar, né? Mas a gente precisa ter esse compromisso com a capacitação. Eu queria complementar a Juliana. É o seguinte, gente, toda a área de conhecimento tem que ter investimento de cursos, tá? De livros, de toda forma, tá? Então, a engenharia de avaliações, a perícia como um todo não é diferente, tá? Cursos é importante como toda a área, tá? É um investimento nosso. Agora, temos que tomar cuidado, gente. Hoje em dia, nós temos muitos influencers, peritos também, né? No Instagram, no TikTok, tá? Muito cuidado com isso, gente, tá? Será que eles estão falando as coisas certas? Né? Será que eles têm um lastro de conhecimento realmente para poder estar lá falando de forma correta? Lá é gratuito, né? A gente paga só o nosso pacote, né, de internet, mas nada se compara com um curso. Se não pode fazer um curso de pós-graduação, que é mais longo, é um investimento maior, façam cursos básicos de 20 horas, 16 horas, 30 horas, tá? Porque isso é importante para vocês, né? Para a qualidade, para a melhor qualificação profissional.
como na minha fala, eu coloquei vários clientes possíveis da nossa atividade. Tá? Nós três aqui, nós apenas atuamos com essa área. Tá? Não atuo com projeto, com outra área da arquitetura. Tá? E estamos aqui, né? Não, eu quero completar o seguinte. Na área de avaliações, o mercado, você tem uma demanda de mercado de massa, como a Juliana falou, realmente bancos e tal. Na área de perícia, tirando avaliações, vistorias, eu não vou dizer que ele é um mercado amplo, você tem muito serviço, mas ele não é um mercado fácil de você achar teu lugar ao sol, porque realmente demanda muita capacitação, você está entendendo? E, infelizmente, hoje a gente vê muitos peritos mal capacitados e a gente vê laudos muito fracos sendo colocados, principalmente no Poder Judiciário, porque hoje, com essa coisa do banco de peritos, os assessores da justiça, as pessoas colocam seus nomes lá e os juízes vão nomeando e, às vezes, essa pessoa não tem capacitação para fazer aquilo. Ela tem habilitação, mas não tem capacitação. Então, assim, eu vou falar da minha experiência para você. Para eu deslanchar na perícia, porque eu não trabalho tanto com avaliação, eu trabalho mais com perícia de engenharia e inspeção predial. Para eu deslanchar na perícia, eu levei 10 a 12 anos estudando, investindo, mas eu acredito também que se você for pegar em qualquer área, você tem esse tempo mesmo de maturação do profissional para começar a deslanchar, vamos dizer assim. É difícil entrar no mercado? É difícil, sim. Perícia é difícil. Mas, se você vai capacitando, se você vai trabalhando com profissionais mais experientes e assim, você vai conseguir, entendeu? Mas realmente não é uma coisa que acontece assim. Hoje é realmente um incômodo muito grande que a gente tem aí olhando a internet, porque a gente vê chamadas assim, ganhe 15 mil reais por mês. Isso aí não existe, isso é o canto da sereia, você está entendendo? Não existe. E fora que assim, a perícia é um negócio muito sério, muito, muito sério. E tem implicações também. A gente não pode esquecer que quando se trabalha com o Poder Judiciário e tal, falsa perícia é crime. Entendeu? Não é assim, vamos que vamos. Né? Mas é uma atividade maravilhosa, que te proporciona desafios. Eu, particularmente, sou apaixonada, trabalho com isso há mais de 25 anos. Comecei trabalhando com engenharia civil clássica, e depois migrei para essa área de perícias e só trabalho com isso aí há mais de 25 anos. Bom, é isso, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Queria reforçar aqui, né, que esse debate ele foi uma proposta do CAL São Paulo com o IBAP São Paulo, para trazer um pouco das informações que a gente vem trabalhando nessa parceria. Agradecer a Juliana, a Flávia, a Sirlene por terem aceitado o convite, colocar o conselho à disposição de vocês, tomar a liberdade de colocar o IBAP à disposição de vocês também e pedir que vocês, quem se interessar pelo tema, nos procure, acessem as redes sociais do Conselho do IBAP, né, o site. A gente tem a pretensão aí de ter uma parceria, né, de pelo menos 3 anos produzindo conteúdos e formas de facilitar, de democratizar o acesso, né, dos arquitetos e urbanistas a essa temática, ao que a gente está pretendendo produzir. Então, contem conosco e agradeço a todos aqui pela presença. Muito obrigado.